Pronto, começou a gravar, galera. Show, show, show. E aí, galera, como estamos nessa semana? Vai ser uma semana maravilhosa, sim ou não? Não é questão de autoajuda, não, mas quando você fala para si próprio, ajuda bastante. Ajuda bastante a questão do nosso dia, né? Da nossa semana. Te diz, vai ser uma boa semana, acaba sendo. Então, tudo depende da gente, né? Tudo não, mas muita coisa depende da gente. Show de bola, vamos lá para a nossa terceira semaninha de aula, né? É isso, estão gostando do curso? Bom dia, André, bom dia, Maria. Bom dia, professor. Tudo bom? Show. Menino, tá ventando tanto, né? Eu adoro agosto, setembro, porque é o mês dos ventos, né? Agosto já é conhecido como mês dos ventos. Ó, Elaine falando, Bianca, João Vitor, Igor, Davi, Bruno, Lívia, Maria, André e Lívia de novo. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Bora lá, né? Melhor aula da semana. E olha que a gente está numa matéria que agora ela é mais teórica, assim, né? A gente não tá falando tanto dos caras e tal. Mas já a gente acaba, que essa aula de hoje é para a gente entender um pouco a diferença de mito, filosofia, que é o que a gente já vem trabalhando há 2 aulas, ciência e senso comum, e aí para ajudar vocês a fazerem a atividade 2. A atividade 1, como eu falei para vocês, vai ser prorrogada, certo? Então, quem não fez, por favor, já deixa prontinho, quando eu prorrogar, você só faz o upload. Turma, o prazo é para aparecer para vocês, o prazo das atividades, e parece que não está aparecendo, né? Ó, o Bruno já tem ponto extra. Ô, coisa boa acordar com essa aula. Bruno, você já tá, não precisa nem fazer AV1. Show de bola, show de bola. Tô com o meu cafezinho aqui, sejam servidos. Show. Turma, então vamos lá? Beleza, espero que vocês estejam gostando do curso, tá? Espero que vocês estejam... inclusive eu mandei para vocês um link, mandei ontem, um link para vocês se inscreverem no evento da biblioteca. É assim... É sua palestra, né? Exatamente, que vai ser terça-feira que vem, no horário CD. Aí eu vou até levar o pessoal do CD para assistir essa palestra. E como as turmas têm que andar iguais, provavelmente na terça que vem eu devo passar um trabalho em sala, ou devo fazer algum tipo de atividade que eu não avance no conteúdo. E geralmente, quando tem essas palestras, eu sempre tento bonificar o meu aluno que vai. Então, se você for e fizer um relatório, eu vou mandar um modelinho de relatório. Bianquinha pode ter aquele modelo de relatório, tem? Que eu até usava no semestre passado, se não tiver, eu tenho. Aí eu vou passar para vocês, se vocês fizerem esse relatório, aí eu sempre bonifico. Eu acho que tenho, mas eu não tenho em PDF, eu tenho um físico só. Físico, né? Não, então pronto, eu passo em PDF mesmo para eles. Aí caso vocês possam, né? Deixa eu perguntar uma coisa. Teria como vocês perguntarem ao professor de vocês do CD, se só na aula que vem, né? Na terça-feira que vem, dia 8, seria possível vocês assistirem a aula do AB, ou seja, vocês trocarem. Não, a Sara está dizendo que tem modelo. Eu não sei se o professor de vocês, do CD, de terça e quinta, dá aula no AB. Se ele der aula no AB, aí eu peço que vocês peçam, professor, só na terça que vem, seria possível eu trocar, só na terça que vem, ao invés de eu assistir aula no CD, como você assiste toda terça e quinta, você assiste aula com ele no AB, aí no CD você iria para essa questão da biblioteca. Se ele disser que não, aí você tem que priorizar a aula dele, tá bom? Eu vou gravar esse webinário, aí eu deixo disponibilizado para você assistir depois. Mas caso você consiga fazer essa troca, turma, vai ser incrível, vai ser melhor ainda, tá? Então é isso, recado dado. Beleza. Alguém quer comentar mais alguma coisa? A Fernanda disse, eu também. Prof, me inscrevi, mas tinha aula no CD. Pois é, Elaine e Fernanda. Tentem fazer isso, né? Não sei se vai ser possível, não sei se o professor vai autorizar, talvez não sei se ele tem aula no AB, mas se der, aí vocês trocam. Também, se não der, eu mesmo vou gravar, aí eu disponibilizo lá no YouTube para vocês assistirem depois, tá? O link, André, eu mandei ontem, cara, se alguém puder reencaminhar para o André, eu disse assim, galera, recomendo, acho que eu mandei ontem, sabe que horas de manhã, umas 9h30 da manhã, então assim, galera, recomendo demais que vocês assistam. E a aula de término, né, a palestra de término, vai ser com o professor Daniel Camussa, que é outro professor de filosofia, ele é muito bom, e ele geralmente tem uma pegada muito doida, assim, de
justiça em quadrinhos, ele vai explicar a justiça nos quadrinhos. É bem bacana as coisas que o Daniel faz. Certo? É isso, eu botei lá no grupo do GED, exatamente, Lívia. Botei no grupo do GED ontem, mais ou menos 9h30 da manhã. A sua palestra está marcada de manhã e a dele à noite, se não me falha a memória. Pronto. No dia 10. Eu sei que eu abro e ele fecha a palestra. Perfeito, perfeito. Se der para vocês assistirem, vocês vão ver. A pegada do professor Daniel é super interessante. Ele é gente boa mesmo. Show, achou. Pronto, André. Aí, turma, essas coisas da Unifor, sempre procurem participar. Primeiro, porque você aprende muito. Então, a gente vai conversar sobre direitos autorais. Direitos autorais é um ramo do direito que vocês não veem na faculdade. Então, a possibilidade é o que eu pesquisei. No meu mestrado, doutorado e pós-doutorado, eu pesquisei sobre direitos autorais. Aquelas aulas que eu falei para vocês, que eu ministrei, que eu passei um mês na Rússia ministrando aula, mais uns 20 dias na Índia ministrando aula, essas aí, República Tcheca, tudo isso foi sobre propriedade intelectual, que é um gênero que das espécies é o direito autoral. E vocês não vão ter essa disciplina na faculdade, nem como obrigatória, nem como optativa. Então, assim, é uma possibilidade de você aprender mais. E é um direito que está no nosso dia a dia. Por exemplo, aqui o que eu estou fazendo, aqui o que vocês estão fazendo, olha o direito de imagem da gente envolvido. Será que eu posso obrigar vocês a ligar a câmera? Será que eu posso obrigar a Unifor a fazer um agitamento no meu contrato de trabalho, já que agora a gente está nesse modelo EAD, está nesse modelo virtual? Então, assim, são vários questionamentos. O que você faz no Instagram, no Facebook, que você nem lê, né, quando você vai fazer a sua inscrição, seu cadastro para ter uma conta no Instagram e no Facebook, parece lá, né? O termo, aí você só clica e bota OK e cria, né? Será que você pode exigir do Instagram uma remuneração pelas postagens que você coloca lá? Ou será que é o contrário? Será que a partir do momento que você posta, o Instagram, o Facebook, ele vira o proprietário das suas fotos? Então, assim, o direito autoral, ele fala de questões do nosso dia a dia todo tempo. E, infelizmente, é um ramo que acho que nenhuma faculdade ela oferece como disciplina, não é obrigatória nem facultativa. Beleza? Então, assim, se der, próxima terça, no horário CD, a gente vai ter aula no AB? Vai, mas não vou dar conteúdo. No máximo, acho que eu vou revisar alguma coisa, e aí eu peço pro pessoal eu acho que eu vou fazer uma revisão, turma, para eu não avançar no conteúdo e prejudicar o pessoal do CD. Beleza? Mas super recomendo. Ô, professor, com licença. Claro. Pronto. O André, viu? Aqui no dia 8, na programação desse evento, está dizendo que sua palestra vai ser 9h30, é isso mesmo? 9h30, que é no horário CD. Então, no AB eu dou aula aqui normalmente, e aí no CD é que eu vou dar essa palestra. E aí no AB, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma revisão e vou gravar. Aí no CD eu vou dar essa palestra. Aí quem de vocês que tiverem aula no CD que não puderem assistir, podem assistir no YouTube depois, quando for melhor para vocês. No CD, como não vai ter a revisão, eu vou botar no YouTube também a aula que eu vou dar para vocês, para poder eles assistirem depois. É uma espécie de revisão, porque se você pensar, turma, a gente já viu muita coisa. Se você pensar, a gente já viu a introdução da Marilena Chauí, unidade 1, capítulo 1, capítulo 2, a gente já está no capítulo 3. Então, assim, acaba sendo muita coisa. E já a gente passa para a filosofia da antiguidade, que aí é que é coisa mesmo. Mas Deus está vendo tudo. Show? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Ou a gente pode começar a nossa linha? Podemos? Bacana. Opa, show. Turma, o que é que a gente vai fazer hoje, tá? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a diferença de mito, filosofia, senso comum e ciência, que é exatamente o que a atividade pede. Então, se você ainda não fez, sugiro que você faça já agora, quando acabar a aula, você só faz o upload. Se você já fez, vai ser melhor para você, porque quando a gente estuda o conteúdo antes, fica mais fácil, fica melhor de aprender esse conteúdo, certo? Turma, o que é o mito, né? A gente já conversou que o mito, ele é o tipo de narrativa poética que explica o antes. Ele explica um passado bem longínquo. E ele fala de deuses, ele fala de aliança, de sexo, ou mesmo de guerra entre os deuses. Os mitos, então, eles são narrativas poéticas de um tempo longínquo, ou seja, do passado, no tempo em que os deuses viviam com seres humanos, e que eles falam de aliança, sexo, que eles falam também de guerra entre os deuses, com a intenção de explicar o nascimento de algo, seja a cosmogonia, seja a teogonia. Então, Bianquinha, se tu puder colocar aí no chat para eles essas palavras-chave, tá?
O mito explica o antes, ele fala de deuses, sexo, aliança, ou mesmo guerra entre deuses. O mito explica um passado longínquo, ele está no passado longínquo, onde, na maioria das vezes, os deuses viviam juntos com os seres humanos. E o mito, então, ele tem essa narrativa pródica para explicar o nascimento de algo, que é o que a gente chama de cosmogonia. Cosmo, universo, gonia, criação de. Ou teogonia. Teo, Deus, gonia, criação de. Cosmogonia, criação de algo do cosmo. Teogonia, criação dos deuses. Então, os mitos, eles são narrativas poéticas de um tempo longínquo, na época em que os deuses viviam com seres humanos, e que eles explicam o nascimento de algo ou o nascimento de Deus. Então, o mito dos deuses, né? O mito é mais afeito ao cosmogonia, ou teogonia. Então, os mitos, eles são essas histórias de um tempo longínquo que fala de deuses e que eles explicam a criação de algo ou explicam mesmo a criação dos deuses. Então, a ideia dos mitos é explicar a criação de algo. Aí, na aula passada, a gente conversou sobre a diferença, né, de Comfort e de Hegel. Para Comfort, se não fosse os mitos, não haveria a mitologia como a gente tem hoje. Então, para Comfort, se não fosse os mitos, não haveria a mitologia que a gente tem hoje. Exatamente porque, para Comfort, a filosofia, ela foi um desenvolvimento da mitologia. Então, para Comfort, se não fosse a mitologia, não haveria a filosofia. Para Hegel, a filosofia, ela teria surgido mesmo sem os mitos. Então, os mitos foi a forma que o ser humano criou para inventar as coisas, para criar as coisas, para inventar as coisas, para explicar a criação das coisas, na verdade. Para explicar, então, os mitos são narrativas poéticas em que o ser humano criou para explicar a criação das coisas ou dos deuses. Então, como é que eu explico a vida? Aí crio o mito que eu expliquei para vocês da criação dos universos. Como é que eu explico o nascimento de Zeus? Aí crio o mito, que aí a gente já conversou sobre Cronos e Reia. Como é que eu explico o Cupido? Aí cria esse mito. Então, como é que eu explico a paixão, na verdade? Então, os mitos, eles são criações humanas, histórias criativas humanas para explicar a criação das coisas. E a gente viu que a filosofia, ela surgiu até para ir de encontro, para não aceitar mais essas histórias alegóricas e fantasiosas do mito. Até porque, turma, os mitos, eles são um tipo de história que admite contradição. Então, os mitos, eles admitem contradição, diferentemente da filosofia. A filosofia, ela racionaliza tudo. A filosofia, ela não admite contradição. Então, deu para entender essas palavras-chave do mito? Deu para entender o que é o mito? O mito, então, eles são histórias que os seres humanos criaram para explicar a criação ou dos deuses ou das coisas do universo. Então, como é que surgiu esse coqueiro? Como é que surgiu o sol, a lua, o vento? Como é que você surgiu? Como é que surgiu dos animais? Então, todos os seres humanos foram criando histórias e histórias que admitem contradição, histórias longínquas, ou seja, para explicar o antes, já que está explicando a criação das coisas, para explicar algo. Então, o ser humano curioso, né, sempre quis saber como algo surgiu. E eu tenho certeza que você, quando era criança, seu pai lhe contou uma lenda, sua mãe, seu pai e sua mãe lhe contaram uma lenda, lhe contaram uma história fantasiosa que você acreditou. Lhe contaram, por exemplo, o cara do saco, né? Olha, não saia de casa sem a minha autorização, senão vai passar o homem do saco e vai lhe levar. Te contaram um bocado de história que você acreditou. E um homem sempre foi assim, ele precisa de uma história para acreditar, né? E ele acredita mesmo. Agora, o que eu queria discutir hoje com vocês são duas coisas. A primeira, turma, eu até separei um textinho aqui para vocês saberem a origem da palavra mito. Então, aqui, eu já coloquei aqui, ó. Coloquei no chat, ó. A palavra mito, ela vem do grego, mitos, e deriva de dois verbos. O verbo miteo, que significa contar, narrar, falar alguma coisa com os outros, e o verbo também miteu, um é miteio e o outro é miteu, que é conversar, contar, anunciar. Ou seja, os dois verbos, o qual a palavra mito deriva, fazem referências a histórias, fazem referências a essas questões de contar, de conversar, de ter narrativa. Então, os mitos são exatamente essas criações, é uma história que admite contradição, é uma história bem fantasiosa que o ser humano criou para explicar o surgimento das coisas.
lembrem que quando se desenvolveu mais os mitos, turma, não existia biologia, química, ciência, não existia microscópio, não existia essas ciências que a gente tem hoje. Então, os seres humanos, eles criavam essas histórias exatamente para poder explicar a criação ou de algo que está no universo ou dos deuses. E os mitos, eles não se preocupam se eles são histórias fantasiosas ou contraditórias. Eles são histórias. E por que será que os mitos tinham tanta importância, turma? É porque os mitos, eles eram contados por um poeta, eu vou escrever aqui o nome dele, chamado Poeta Rapisodo. Vou colocar agora. Poeta Rapisodo. Coloquei no chat. Então, os mitos, eles eram contados por pessoas que eram chamadas de poetas rapisodos. E o que é que significa um poeta rapisodo? É assim, até na aula passada eu disse para vocês que quem contava os mitos, que é exatamente esse poeta rapisodo, ele tinha muita autoridade. E os mitos, eles não eram questionados. Então, se a gente estava aqui, eu era o líder de uma tribo, ou então se eu estava num casamento, os poetas rapisodos, eles eram convidados muito para as festas, eles eram convidados muito para os casamentos. Então, se eu estava aqui, eu sou o líder da nossa aldeia, eu sou o líder da nossa tribo, eu sou o cacique, porque a gente já falou que essa palavra mitologia, essas histórias fantasiosas, surgiram na Grécia, mas também surgiram na Normandia, na região lá da Escandinávia, ou seja, Dinamarca, Reino Unido, também surgiu aqui no Brasil, também surgiu no Oriente. Então, essas histórias fantasiosas, elas não foram exclusivas da Grécia. Já conversei com vocês que a gente conversa muito sobre a mitologia grega por conta da história romana, né, de conquista romana e do eurocentrismo que a gente herdou. Então, a gente herdou, como foi colonizado pelos europeus, então a gente herdou esse eurocentrismo, onde tudo centra a Europa, inclusive da mitologia, inclusive da filosofia. Mas se a gente tivesse sido conquistado por outro povo, pelos mexicanos, pelos africanos, pelos australianos, provavelmente a nossa conversa aqui era outra. Mas o fato é que essas histórias fantasiosas, elas sempre foram contadas em várias comunidades, como são contadas até hoje aqui nas tribos indígenas do país. E lá na Grécia, em específico, que é o que a gente está falando sobre a filosofia grega, o poeta Rapisodo, ele tinha muita autoridade e não se podia questionar os mitos. Por quê? Porque se tinha uma cultura de que eles eram poetas escolhidos pelos deuses. Então, eles eram escolhidos pelos deuses, e os deuses contavam para o poeta Rapisodo essas histórias mitológicas, e são exatamente essas histórias mitológicas que os deuses contavam para esse poeta que explicavam a origem das coisas. Então era como se o poeta Rapisodo fosse tido como um cara super especial, o qual, de alguma forma, os deuses se comunicavam com eles para explicar a origem do universo. Então, quando ele contava qualquer mito de Prometeus, por exemplo, como é que o ser humano tem o fogo? Aí teve a história do Prometeu, que a gente até falou na aula passada, que ele roubou o fogo dos deuses, os deuses ficaram com raiva, aí colocaram um urubu, colocaram ele amarrado, e o urubu toda noite vem picar, e para os seres humanos trouxeram a caixa de Pandora, né, mandaram a Pandora, aí eles abriram a caixa de Pandora, e isso explica os maus do universo. Então, para os gregos, ou para aquela civilização, toda e qualquer história mitológica, na verdade, foram contadas pelos deuses para esse poeta Rapisodo, para o poeta Rapisodo passar para a humanidade como foi criada as coisas, como foram criadas as coisas, ou mesmo quando foram criados os deuses. Então, se essas histórias mitológicas foram os deuses que passaram para o poeta Rapisodo, não dá para os seres humanos questionar uma história que foi passada pelos deuses para o poeta Rapisodo. Por isso que os mitos, eles se tornam incontestáveis, por isso que os mitos, eles eram inquestionáveis, exatamente porque quem estava contando era o poeta Rapisodo e se acreditava firmemente que quem contou para o poeta Rapisodo aquela história foram exatamente os deuses. Tá dando para entender, turma, porque eu já estou encerrando a partezinha da gente conversar sobre mito. Alguém quer que eu repita alguma coisa? Tá dando para entender qual foi a função do mito? O mito teve uma função importante? Tem. O mito tem uma função importante até hoje, turma. Até hoje mesmo. Eu morro de me entreter com mito. Vocês também acreditam. Quando eu conto um mito aqui, história todo mundo gosta, né? Tanto é que a forma a Bíblia é o best-seller número 1 do mundo, ou seja,
ela é o livro que mais vende, exatamente porque a Bíblia, ela ensina, ela passa as histórias por meio de metáforas, por meio de história. Então, se você quer ensinar alguém, conte uma história. Por isso que o aluno, ele se prende muito quando o professor fala de exemplo. Percebam que os professores de vocês constantemente estão falando de exemplo, porque exemplo, quando começa uma história, por exemplo, o Felipe não está aqui, né? O Felipe é o monitor da noite, do CD Noite, e ele é meu aluno de processo penal 1. Aí em processo penal 1, eu abro um inquérito policial, aí conta a história, a galera fica vidrada. Por quê? Porque nós, seres humanos, a gente gosta de uma história. Então, os mitos, eles tiveram uma função muito importante de nos afetar até hoje. Então, foram histórias que acreditavam que eram histórias contadas por deuses para esses poetas rapsoudos, histórias fantasiosas, histórias de um tempo longínquo, explicando antes. Por que explicando antes? Explicando antes porque os mitos, eles sempre explicam a criação de algo ou mesmo dos deuses. E são histórias que admitem contradição, são histórias fantasiosas, porque eram na época dos reinos mágicos, contamos assim. Pode repetir sobre Hegel? Posso sim, ou Sara, sem o menor problema. É assim, ó, existem duas correntes na filosofia, turma, até hoje. É até hoje mesmo. Tanto é que se eu perguntar para vocês, parte vai para um lado e parte vai para o outro. Existem duas correntes na filosofia que se perguntam muito se os mitos foram ou não importantes para a filosofia como a gente conhece hoje. E Hegel, Hegel, ele vem numa posição muito abrupta, digamos assim, muito abrupta, porque ele faz uma ruptura com os mitos. Ele diz assim, olha, os mitos não foram e não são importantes para o surgimento da filosofia. Porque eu conversei já com vocês, a economia grega ela era muito boa, então eles viajavam muito, eles tinham grana. Então os gregos, eles construíram templos, construíram mercados, eles tiveram uma vida urbana muito desenvolvida, tanto é que dos fatores, uma das condições para os mitos terem surgido na Grécia é exatamente o fato de ter um bom desenvolvimento urbano. Então, para o Hegel, mesmo que não houvessem os mitos, os seres humanos, nessas conversas que eles tinham nos centros urbanos, eles tenderiam a racionalizar as coisas de maneira que a filosofia ela teria surgido sim, mesmo sem os mitos. Então, para Hegel, o Hegel faz uma ruptura entre filosofia e mito, de maneira que, para Hegel, os mitos não são importantes para o surgimento da filosofia, não são ou não foram importantes. Já Comfort se escreve como se fala Comfort, C-O-N-F-O-R-D, Comfort, ele diz que, na verdade, a filosofia, como a gente conhece hoje, foi uma transformação dos mitos. Então, para Comfort, os seres humanos refletiram sobre o mito da criação do universo e diz, não pode ser assim. Não dá, eu não vou aceitar que era caos e do nada surgiu Gaia e Urano. Os seres humanos não iam aceitar isso. Então, os seres humanos, por conta dos mitos, enxergando certa racionalidade nos mitos. Por que certa racionalidade? Porque os mitos estão explicando a criação de algo. E enxergando também não só a racionalidade, mas também as contradições dos mitos, de acordo com Comfort, os seres humanos eles foram racionalizando mais ainda os mitos e chegando à filosofia, que a filosofia é extremamente racional. A Bianca colocou aqui. Então, Comfort, filosofia só surgiu por conta dos mitos. Exatamente. Para Comfort, é como se a filosofia que a gente conhece hoje tivesse sido uma transformação dos mitos. Então, o que é que esse mito tem de contraditório? Bora racionalizar. Então, para Comfort, a filosofia ela é uma transformação dos mitos. De maneira que, para Comfort, se não fossem os mitos, não haveria a filosofia como a gente conhece hoje. Melhorou, Sara? Se não melhorou, tu me explica, tu me diz aqui. Não só a Sara, como todo mundo, obviamente. Pronto. Alicia. Peraí que eu perdi. Pronto, Lícia. Diferença que hoje é contado por uma autoridade de um rapsoudo, diferença que hoje não é contado por uma autoridade de um rapsoudo. Ou tem... Eita. Lícia, eu não entendi. Juro que eu não entendi. Tu tá falando assim, que hoje os mitos não são contados mais por um poeta rapsoudo. Aí o poeta rapsoudo não tem mais essa autoridade toda, né? Então, de maneira que, se eu chegar aqui para explicar o surgimento das Oliveira, é outro mito, turma, por que o nome de Atenas é Atenas? Aí são a briga de dois deuses que teriam uma cidade que todo mundo queria, exatamente para queria uma cidade que todo mundo queria, que é exatamente Atenas, né?
E Atenas concorreu contra Deus, e Atenas, ela, como presente para aquela cidade, deu as oliveiras, que é exatamente das azeitonas, né? E aí gostaram tanto das oliveiras que apelidaram o nome de Atenas. Então, se eu chegar para vocês e disser, olha, Atenas, o nome de Atenas é por isso, vocês não vão acreditar. Por mais que vocês digam, poxa, o professor, pós-doutor, não sei o quê, o cara se garante, vão ter coisas aqui que vocês não vão acreditar se eu for falar, entendeu? Então, assim, realmente hoje quem conta o mito é qualquer professor, qualquer pessoa. Vocês contam o mito, eu conto o mito, meu cachorro conta mito. E hoje em dia o mito não tem mais tanta força assim da galera acreditar. Show? Lícia, qualquer coisa tu me explica aí melhorzinho, porque eu não entendi mesmo. Aí a Lívia tá falando assim, também acho que não foi. Ó, a Lívia tá mais pro Hegel, pelo que eu entendi. Talvez tenha até atrasado a filosofia. Gostei. Pessoal, adoro quando vocês emitem a opinião de vocês, porque significa que vocês estão racionalizando, estão raciocinando sobre o assunto, tá, Lívia? Estou com Hegel, não abro, inclusive os mitos atrasaram a filosofia. Gostei demais da inferência aí. Aí, Lucas, o senhor acredita em qual das correntes? Pois é, cara, o pior é que eu tendo a ir mais para Comfort. E assim, eu não quero que vocês pensem como eu, tá bom? Uma das coisas que eu não vou fazer aqui é que vocês pensem como eu. Tanto é que, assim, o estilo de prova, óbvio, tem que cobrar algumas coisas que vocês têm que pensar como eu, mas não é como eu, é como está nos livros, e são mais dados históricos, com base na ciência, mas nessas horas eu sempre peço que vocês, na verdade, tendam a discordar de mim, que aí é a melhor coisa do mundo, porque até eu aprendo e vocês aprendem também. Até um aluno meu, mas foi de outra disciplina, né? Foi do curso de administração. Ele falando assim, que eu da disciplina lá de gestão de pessoas. Aí ele falando, professor, desculpe discordar do senhor, macho, discorde de mim, porque pelo menos eu aprendo mais coisa. Eu gosto. E vocês também saem da caixinha, né? Vai para outra caixinha, mas uma caixinha melhor. Aí deixa eu ver, a Sara, sim, entendeu? Obrigado, de nada. Alicia, isso, professor, perfeito, Alicia, então é isso mesmo. O Antônio, o poeta Rapisodo, nos dias atuais, seriam comparados aos... Pronto, perfeito, Antônio. O Antônio Silva está falando, poetas rapisodos seriam comparados aos líderes religiosos? Vocês vão aprender uma expressãozinha em latim que a gente do direito gosta muito de falar. E você já anota aí para você inserir no seu vocabulário, tá? Porque é bem bonito quando você tá assim. O pessoal do direito não é chato, né? Por causa da nossa expressão, porque o povo não entende muito o que a gente fala. Vocês devem estar aprendendo introdução à ciência do direito, que o direito, a palavra direito, ela é polissêmica. Significa que ela tem vários sentidos. Então, pessoal do direito, vocês vão... Um dos objetivos de ICD, gente, que saudade de dar ICD, muito massa essa disciplina. Um dos objetivos de ICD, de Introdução à Ciência do Direito, é ampliar o vocabulário jurídico de vocês, ampliar o vocabulário, no caso, jurídico de vocês. E é massa, porque quando a gente começa a conversar, a galera não entende nada. Mas eu tô falando tudo isso só para responder essa questão, né? Qual é a palavrinha que vocês vão inserir no vocabulário de vocês? Mutatis mutandi. Mutatis mutandi. Mutatis mutandi significa, é um modo besta de falar, guardadas as devidas proporções, fazendo a devida adequação. Então, só para vocês entenderem o contexto. O Bruno falou assim, o Antônio Silva, perdoe-me, o poeta Rapisodo, nos dias atuais, seriam comparados aos líderes religiosos? Minha resposta, sim, Antônio, você terá coberto de razão. Mutatis mutandis, ou seja, guardadas as devidas proporções, já que hoje as pessoas já que hoje tem ciência, tem biologia, tem química, tem faculdades, ou seja, as pessoas têm mais condições de serem mais racionais hoje em dia, ou seja, guardadas as devidas proporções, como se o poeta Rapisodo tivesse autoridade, né? Nem fossem os líderes religiosos, mas eles tivessem as autoridades dos líderes religiosos hoje. Por exemplo, não sei se vocês sabem, um vizinho, é muito legal essa história, para não dizer trágica. Vocês podem até pesquisar aí no YouTube, Bianquinha, se tu puder pesquisar no YouTube essa história e colocar aqui no link, é a história de um cara que resolveu virar pastor. E esse cara era meio que semi-analfabeto. Aí ele leu a Bíblia para os vizinhos, que eram casados, um homem e uma mulher casados. Aí chegou o vizinho e disse, virei pastor, deixa eu pregar aqui para vocês. Aí esse cara que virou pastor, ele era um pouco semi-analfabeto, e ele leu assim, pega a mulher do outro e a adultera. Como se a Bíblia, isso o cara semi-analfabeto, eu entendo o contexto, como se a Bíblia estivesse dizendo ali para ele ir pegar a mulher do amigo dele e adulterar
ia adulterar, né? Ficar ou transar com a amiga com a esposa do amigo dele, porque a Bíblia estava lá mandando que ele adulterasse a mulher do amigo. E aí ele contou para esse casal, e o casal, vixe, a Bíblia tá dizendo isso mesmo? Aí ele tá dizendo, ó, tá aqui, ó, pega a mulher do teu amigo e a adultera. Aí ele foi e ficou com a mulher. Aí Professor, pode repetir para eu colocar aqui que cortou quando o senhor disse qual é o vídeo? O vídeo, ô Biaquinha, é de uma reportagem onde a gente vai botar assim, ó, reportagem, pastor, adultera, que aí ele vai aparecer uma reportagem que é super engraçada. Aí o pastor diz assim, aí o repórter sabe dessa história e vai lá conversar com o cara, né? Mas você ficou com a amiga com a esposa do seu amigo? Como é que foi isso? Sim, porque a Bíblia diz. E onde é que a Bíblia diz? Ó, tá aqui. Aí o pastor mostra, né? Pega a mulher do teu amigo e a adultera. Aí o repórter, não, aí não tá dizendo isso. Tá dizendo, pega a mulher do teu amigo, adúltera. Então, por conta do acento, ele pensou que era para ele adulterar a mulher do amigo, e na verdade o que a Bíblia estava dizendo é que a mulher era adúltera. Pessoal, a cara que esse cara faz quando o repórter fala para ele que não é adultera a mulher do próximo, na verdade é a mulher adúltera do próximo, é muito engraçado. Então, assim, hoje as pessoas realmente têm a capacidade ainda de não raciocinarem tanto, tem que entender o contexto, né? Provavelmente eles semi-analfabetos, sem muita instrução, mas, guardadas as devidas proporções, Antônio, o Poeta Rhapsody tem a autoridade, né, dos líderes religiosos hoje. Aí o Bruno, achou Benquinha, não sei se a Benquinha achou. Conseguiu não ainda? O Bruno, professor, em relação ao trabalho, você tem que explicar o senso comum durante o mito. Não, pode explicar em definições diferentes. Eu até vou começar a acelerar aqui, para a gente falar de senso comum e ciência. Aí então, o Bruno, se tu quiser só definir, cara, cada um não tem problema. Se quiser fazer as diferenças também não tem problema. Alívio, sim. O Bruno, professor, eu acho que o mito foi necessário, pois a filosofia nasceu após o homem se cansar desses mitos. Ele não queria mais essas explicações contraditórias, é por aí mesmo. Sem o mito, ela teria começado de outra forma, sem sombra de dúvida. Tira um elemento, tudo é de outra forma, né? Aí o Lucas, acho que sim, o mito teria demorado mais para surgir a filosofia, mas teria surgido, ou seja, o Lucas ele está numa posição intermediária entre Hegel e Comfort. Mutatis mutandis é muito legal, insira no seu vocabulário, tá? Para você começar a se achar por aí. Mutatis mutandis, aí doido para morrer. Exatamente, é o Bruno, chifre bíblico, exatamente. Deve ser esse. Deixa eu ver aqui se é esse. Eu já digo para vocês, pessoal, mas é muito engraçado. A que ponto chega, né? O ser humano é muito engraçado. Enfim, tá coisando aqui. Tadinho que acreditou, o pastor pedreiro, adúltera, pronto. É essa mesmo. É essa mesmo. Depois vocês assistem, só são 3 minutinhos, é muito legal. Aí o pastor pedreiro, que adultera baseando na Bíblia, o cara foi mala, viu? O pior, André, é que eu acho que você vendo a reportagem, cara, eu não acho que ele foi com mal intencionado, não. Não acho. Acho que foi ingenuidade mesmo. Aí o Ari já falou, né, o nome do vídeo. Aí o Bruno, eu defino e depois começo o meu mito, então. Pode fazer questões separadas, né, cara? A primeira questão é uma, a segunda questão é essa sobre o mito. Show. Beleza, então, turma, deu para entender o que é mito, né? Qual é a diferença, então, de mito para a filosofia? A filosofia, diferentemente dos mitos, não explica só o antes. Os mitos explicam o antes no passado longínquo, porque o mito quer explicar a criação de algo. Já a filosofia explica o antes, ou seja, a filosofia ela vai atrás de saber como é que surgiu o mundo, como é que surgiu o universo. Lembram que, enquanto os mitos eram cosmogonia, a filosofia era cosmologia, que é o primeiro período da filosofia. Pois é, então a filosofia, ela sim se pergunta como surgiu o universo, ela se pergunta como surgiram as árvores, os seres humanos, se perguntam como vocês foram criados, como o semelhante dá origem a outro semelhante. Mas a filosofia, ela não se preocupa só com antes, como os mitos. A filosofia se preocupa com agora. O que é agora? Ela se preocupa se a gente está vivendo na Matrix ou não. Então a filosofia, ela se preocupa com antes, com durante e ainda com depois. Que a filosofia ela vai se perguntar também o que vai acontecer com a gente, para onde a gente está caminhando. A filosofia, então, diferente dos mitos que se explicam antes,
a filosofia explica o antes, o durante e o depois. Enquanto os mitos têm essa narrativa poética, a filosofia ela tem uma narrativa mais racional. Daí porque os mitos admitem contradição e a filosofia não admite contradição. Então a filosofia explica o antes, o durante e o depois, os mitos só o antes. A filosofia ela tem uma narrativa mais racional. Eu falei para vocês que não dá para falar de filosofia sem falar de razão. Já os mitos têm uma narrativa poética. A filosofia ela não admite contradição e os mitos admitem. A filosofia é cosmologia. Os mitos são cosmogonia ou teogonia. A filosofia ela é muito lógica, turma, é muito baseada na lógica, muito baseada na lógica. E os mitos, eles falam de tempo longínquo, e a filosofia, ela fala da totalidade do tempo, né? Como a gente já falou, do antes, do durante, do depois. O senhor já leu o Diálogo de Tolkien? Fala, não sabia nem que tinha esse livro. Não, vou anotar aqui para eu ler. Peraí. Não, nem não. Que legal. Incrível, né? O que ele faz é incrível. Os livros do Tolkien, assim, é surreal. É fora do comum. Turma, deu para entender, então, a diferença de filosofia e mitos, não deu? Show? Deu para entender essa diferença entre filosofia e mito, né? Show. Turma, agora a gente vai entrar, então, falar um pouco da ciência, que aí depois a gente fala do senso comum. Turma, qual é a diferença entre filosofia e ciência? Quando vocês vão passar por uma cadeira, por uma disciplina, lá no nono é 10º semestre, eu acho que é 10º, Mono 1, monografia 1, onde você vai ter que fazer um projeto de pesquisa, para depois fazer uma pesquisa, e essa pesquisa você vai escrever numa monografia, que é um trabalho científico. A monografia de vocês vai ser um trabalho de conclusão de curso, que é um trabalho científico. Vocês escolheram uma ciência para chamar de vocês, no caso, direito, mas eu sei que eu tenho um aluno do cinema, tenho um aluno da psicologia também, mas vocês escolheram a ciência. Então, tanto é que a disciplina que vocês estão fazendo é a introdução à ciência do direito. Lá em Mono 1, vocês vão fazer um projeto de pesquisa científica, e aí vocês vão, durante o Mono 2, fazer essa pesquisa científica e escrever nessa monografia. Isso todos vocês, para se formarem em direito, vão ter que fazer isso. Nesse projeto que vocês vão fazer em Mono 1, vocês vão ter que colocar as hipóteses. O que são hipóteses? É o que você quer comprovar ou refutar na sua pesquisa científica. Então, as hipóteses são pressupostos que você vai eleger para, durante a sua pesquisa, você pesquisar se esses pressupostos, se essas hipóteses são verdadeiros ou são falsos. Então, a ciência, que já eu dou exemplo, a ciência, ela parte de pressupostos, ela parte de hipóteses. E a ciência vai experimentar essas hipóteses para saber se essas hipóteses são confirmadas ou se são refutadas. Olha o mundo que a gente vive hoje. O que é que vários e vários laboratórios do mundo todo, 3 da China, a Johnson & Johnson, várias empresas estão correndo agora. Elas estão correndo para testar a vacina do coronavírus. Então, eles têm hipóteses. Essa substância, essa vacina com essas substâncias são efetivas contra o coronavírus. O que é que eles estão fazendo? Estão testando para saber se a vacina, se eles confirmam ou não essas hipóteses, esses pressupostos de que a vacina com aquelas substâncias, ela é ou não efetiva. Então, cada laboratório está com uma vacina diferente. Ontem mesmo eu li que agora estão apostando no tratamento do câncer para vencer o coronavírus. Então, a hipótese é da ciência, né? A hipótese é o tratamento do câncer, ele é eficaz contra o coronavírus. Então, a ciência, turma, ela sempre parte de pressupostos e, a partir desses pressupostos, ela vai experimentar. Daí porque a gente diz que a ciência ela é empírica, porque a ciência ela vai experimentando. Você, quando for fazer sua monografia, você vai ter a sua hipótese. Sua hipótese, por exemplo, vai ser a religião candomblé é a que mais ressocializa os presos no Auri Moura Costa, as presidiárias, né? Que o Auri Moura Costa é um presídio feminino. Aí a sua hipótese na sua monografia pode ser que a primeira Câmara Criminal do TJCE
denega mais habeas corpus do que nega. A sua hipótese na sua monografia pode ser: filosofia é a melhor disciplina que eu vi. Professor Sidney é o mais lindo dos professores que eu já conheci. Eu estou só explicando isso, turma, para você entender que a ciência, ela sempre parte de um pressuposto, de uma hipótese. Aí lá ele está rindo. A ciência, ela sempre parte de um pressuposto, de uma hipótese, para ir experimentar. Então, a ciência, ela sempre vai ter isso, sempre. Por isso que a gente diz que a ciência é empírica. Então, enquanto a ciência, ela parte de um pressuposto, vai testando esse pressuposto para confirmar ou para refutar esse pressuposto, a filosofia, ela questiona os pressupostos da ciência. Então, quando você fala que a ressocialização pela religião candomblé é a mais efetiva no presídio feminino, quando essa é a sua hipótese, a filosofia, que é chata, que a filosofia nasceu para ser chata mesmo, ela diz assim: o que é ressocialização? Então, ela vai questionar as suas hipóteses. E a filosofia, ela não só questiona as suas hipóteses, ela é o tipo de ciência das ciências, já que ela incomoda todas as ciências, e a filosofia, ela traz certos tipos de questionamento que não podem ser testados. Então, enquanto os questionamentos da ciência são testados, a vacina é efetiva ou não, o tratamento do câncer é efetivo ou não, existe ressocialização do preso, sim ou não, qual é o Brasil, a ressocialização do Brasil é efetiva ou não em termos de reincidência? Então, enquanto a ciência, ela sempre vai partir de pressupostos e vai testar esses pressupostos, a filosofia, ela critica esses pressupostos, e a filosofia traz perguntas que não dá para serem testadas. Então, todas as perguntas das ciências devem ser testadas. A filosofia tem perguntas que não podem ser testadas, como, por exemplo, quem é você? Como é que você vai testar quem é você? Ah, vou pegar como é o nome, meu Deus? Os testes da psicologia. Mesmo assim, não vai responder quem é você. A filosofia pergunta: o que é Deus? O que é o amor? Como é que você vai testar o que é Deus, o que é o amor? Não dá para você testar isso. Então, turma, a filosofia, ela vai sempre questionando os pressupostos da ciência. A ciência sempre parte do pressuposto e a filosofia não. E a filosofia, turma, traz certos tipos de perguntas que não dá para você testar, diferentemente da ciência. Toda pergunta da ciência, pelo menos em tese, é para ser testada. Então, para vocês verem, né, eu vou pegar uma coisa bem atual mesmo. Inteligência artificial. A ciência cada vez mais está desenvolvendo inteligência artificial. Eu tenho um projeto de pesquisa que eu tenho, assim, né, que até eu já estou mudando, mas um projeto de pesquisa que eu trabalhei muito, ela diz respeito à inteligência artificial no judiciário, que no TJCE já utiliza a Leia e no STF já utiliza o projeto Vitor. Então, a inteligência artificial, ela vai ler a petição do advogado, vai entender o que é essa petição e vai entender e vai dizer o fluxo que aquele processo tem que seguir. Então, no caso que eu trabalhava, muitas e muitas e muitas pessoas todo dia entram na justiça contra o estado do Ceará, ou contra o município de Fortaleza, ou contra a União, pedindo medicamentos. Muito. O STF já tem um entendimento de que se esse medicamento estiver na lista da Anvisa, o Estado tem que pagar. Então, o judiciário só tem que mandar assim: Estado pague. Também, se for experimental, nem todos o Estado tem que pagar. Também, se não tiver em lista nenhuma, aí o Estado não tem que pagar. Então, tem um fluxozinho que dá para seguir. O que é que a gente está trabalhando, né? O que é que o judiciário está trabalhando? A petição, ela é protocolada, a inteligência artificial vai ler essa petição, vai entender que remédio é esse, e vai identificar qual é o fluxo que, em tese, aquela petição deve seguir. E ela já vai apresentar para o juiz uma sentença já pronta para o juiz adaptar da maneira como ele achar melhor, e o juiz já proferir. Então, ao invés de um analista ou de um juiz fazer 10, 30 petições por dia, uma máquina dessa vai fazer 200, 300, 500 petições por dia. Então, vai acelerar muito, né? E aí, então, inteligência artificial é o que há de mais moderno. Mas o que é que a gente discute muito? A gente discute muito se os robôs não vão tomar as máquinas. Aliás, se os robôs não vão tomar os seres humanos, se as máquinas não vão guerrear contra os seres humanos, já que elas estão ficando cada vez mais inteligentes. Tem máquinas, se você botar no Spotify,
Tem um álbum com 10 músicas composto, as músicas foram compostas por uma máquina. Tem uma máquina que estão ensinando ela a escrever episódios dos Friends. Tem outra máquina que ela fez poesias, e se você lê essa poesia, você vê sentimento, você vê uma amargura tão grande, é surreal. Então, cada vez mais o ser humano está com medo, né, da inteligência artificial, porque ela está desenvolvendo muito e daqui a pouco ela vai ter tanta autonomia que vai tomar o universo. E Matrix já é sobre isso, né? O filme Matrix. O fato é que tomar filosofia e dizer assim, vocês não é doido. Nunca que é possível que as máquinas elas tomem o universo, porque as máquinas elas não vão nunca poder ter capacidade de pensar. Aí será que é filosofia? Mas me explica aí melhor isso. Aí, agora, um filósofo contemporâneo criou um experimento chamado a sala chinesa. Essa sala chinesa diz que um cara, que ele é nativo inglês, mutatis mutandis, a gente pode botar a gente, que é nativo, a gente fala português, a gente está dentro de uma sala e recebe um manual de instrução. Um manual de instrução para a gente juntar peças. Então, por uma janela, diz esse filósofo, chega uma peça, aí você olha, essa peça é em chinês, e a gente não sabe falar chinês, por isso que é a sala chinesa, e a gente olha no manual. Quando vier a peça X, juntar com a peça Y e colocar na outra janela. E ela diz, o filósofo, que o ser humano está sempre fazendo isso. Então, recebe uma peça em chinês, coloca junto com as outras peças em chinês, do jeito que está no manual que ele recebeu, e devolve pela outra janela. E esse filósofo diz que isso é exatamente o que a máquina faz. A máquina, ela só aprende, dentro do conceito dela, da linguagem dela, como juntar as peças e entrega. Que o ser humano, quando ele junta peças em chinês e entrega, ele está respondendo perguntas em chinês. Então, estão fazendo perguntas a ela, a esse ser humano, aí ele pega essa pergunta, junta com as demais do jeito que está no manual de instrução e devolve. E ele diz que as máquinas fazem exatamente isso. Então, a filosofia, ela quebra os pressupostos da ciência. Só para vocês entenderem a diferença de ciência e filosofia. Então, enquanto a ciência tem pressupostos, toda pergunta da ciência dá para ser testada, a filosofia, ela não tem pressupostos, pelo contrário, ela critica os pressupostos da ciência, ela chega para a geometria espacial, por exemplo, e diz, olha, geometria espacial, que massa, você sabe tudo sobre o espaço, né, como calcular, tal. Beleza, geometria, mas me diz aí o que é espaço. Então, a filosofia, ela vai questionar as ciências, os pressupostos dela. Ela não parte de pressuposto nenhum, e os pressupostos da filosofia não podem ser testados. Daí porque muita gente diz que a filosofia ela é a ciência das ciências, exatamente porque ela consegue, ela é a base, o sustentáculo de toda e qualquer outra ciência. Deixa eu ver aqui o que é que vocês estão falando. Pronto. Aí a Lívia Maria, o Bruno, quem tomar todas as vacinas está feito. Deve ser. A Sara, verdades provisórias. Sara, para a filosofia, a verdade sempre é provisória. Ela sempre é absoluta. Ou sempre é relativa. É uma coisa que a gente vai conversar, por qual motivo Sócrates, Platão, Aristóteles bem menos, mas principalmente Sócrates e Platão, tinham raivas dos sofistas. Porque eles diziam que os sofistas, eles não respeitavam uma das coisas que eles diziam, né? Além dos sofistas venderem conhecimento, e por isso não respeitar o conhecimento, os sofistas, eles tornavam muito a verdade relativa, que é uma coisa que a filosofia tem hoje. Enquanto para Sócrates e para Platão, a verdade é absoluta, só tem uma verdade, que é a essência das coisas. Mas a filosofia entende que a verdade, turma, enquanto você não chega na essência daquilo, sempre vai ser relativa a verdade. Sempre vai ser relativa. Então, realmente é por aí mesmo, verdade provisória. E a ciência, a verdade é provisória, turma. Olha aí o que a ciência já dizia. Já foi permitido fumar em avião, hoje em dia não é mais. Já foi moda, já foi... Minha mãe conta que ela ia para festa, eles pegavam lança-perfume e tacavam no ambiente. Ou seja, lança-perfume que hoje é proibido como droga, ou seja, já foi liberado. Já foi ovo toda semana é bom e é ruim, toda semana é bom e é ruim, é bom e é ruim. É um alimento bom e é um alimento ruim. Então, realmente, toda a verdade ela é muito relativa. A verdade é relativa enquanto você não chega na essência dela. A Larissa, e essa é a diferença entre ciência e senso comum. Eu chego já para falar de senso comum.
E como eu descubro quem eu sou? Meu amigo, aí se você descobrir quem você é, você dá aí a forma para quem quer que seja, porque a gente está em constante mutação. E tudo afeta tudo. A maior verdade, turma, é que tudo afeta tudo. A gente acha que a gente não afeta ninguém, uma aula dessa afeta tudo, o que vocês me falam me afeta, e se me afeta, afeta todo mundo que vive comigo. Tudo está afetando tudo, toda hora. Aileen, ciência questiona e busca, a ciência questiona busca, né? Questiona a busca, a ciência ela busca comprovar as hipóteses dela, ou refutar, né? O André, a não ser pela psicologia. Cara, tem muitas formas, tem pela religião, você descobrir quem você é, tem pela leitura, tem pela introspecção, tem muitas formas de você descobrir. A psicologia, né, psico significa alma, ela é o estudo da alma. Mas a psicologia é um ramo muito novo ainda da ciência, nem ela sabe direitinho ainda as abordagens, tudo. Então, é mais relativo. Alívia, são boas as músicas? Eu já escutei, mas eu não curto muito, não, é porque é música instrumental, sabe, Lívia? E música instrumental eu gosto mais de violoncelo. Adoro violoncelo. Mas música instrumental eu não acredito que eu escute muito, não. Mas eu já escutei. Aí o Bruno, desculpa, a revolução das máquinas, sou a favor do hinduísmo, legal. Se quiser falar um pouco. Do ludismo, da quebradeira das máquinas. E eu fiquei, e o iudismo? Meu Deus, o que é o iudismo? Eu pensei que tinha que falar hinduísmo, mas não, o ludismo, né, que é a quebradeira das máquinas, é o novo. A Bianca, professor, quando o senhor acabar o conteúdo, pode me dar a palavra no final da aula? Peço que não saiam da aula antes. E aqui, já quando eu for passar para a ciência comum, tu já pode falar. Aí o Bruno, cara, que loucura, já imaginou você dentro do avião, tudo fechado, a galera fumando? Pois é, e era mesmo. Podia fumar de boa em avião, antigamente. Aí o Auri, a ciência é inconstante, nada é concreto o tempo todo. Perfeito, Auri, é por aí mesmo, viu? O Auri, eu só falo o Auri, é a Auri. Eu sei, Auri, tu já me corrigiu, é a Auri. Desculpe, a Auri. Show. A Auri, a ciência é inconstante, nada é concreto o tempo todo. Perfeito, Auri, é por aí mesmo, linda. Aí o Bruno, kkkk, sim, movimento quebradeira das máquinas, kkkk, se a gente não quebrar, elas vão dominar. Pois é, já veio a filosofia e diz que não é por aí não, com essa sala chinesa que elas não vão ter capacidade de raciocínio nunca, de concatenação de ideias, dessa lógica, mas é a filosofia sendo chata, né, porque a filosofia ela realmente nasceu para ser chata, por isso que ninguém gosta dela, né, ou pelo menos a maioria das pessoas não gosta. Fico feliz quando vocês dizem que é a melhor aula da semana e que vocês gostam bastante, mas também como monitora dessa, né, show. E que tem um plano maligno, né? Vai, se criar um robô que tem um plano maligno. E mais um bolso. Isso é o que a filosofia faz, só que tu tá fazendo por outro ângulo, né? A Elaine, eu amo filosofia. Show, Elaine, muito bem, muito bem. Eu acho incrível como a Elaine escreve, porque a Elaine, ela sempre tá assim, com a mão. Aí eu acho que ela tem uma habilidade de escrever tão grande que ela escreve assim rapidinho, aí, com a mão, né? Porque a mulher faz 30 coisas ao mesmo tempo, aí escreve e tal. Toda vida eu tô olhando pra ela, ela tá assim. E aí quando eu vejo ela interage aqui, acho engraçado. Sim, aí o Bruno tá viajando aqui na batatinha. Calma, Bruno, relaxei, senão tu vai ficar ansioso e angustiado, porque o mundo de hoje é muito acelerado. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Show. A verdade fica filosofando, é verdade. Vem aqui, vai lá, fale com eles, que aí a gente continua falando um pouco mais sobre ciência e depois eu entro para falar de ciência comum. Gente, rapidinho, é só sobre a frequência, porque eu acho melhor eu pedir no final para vocês enviarem o nome completo, porque eu estava fazendo a frequência de acordo com os nomes aqui. Só que muita gente não coloca o primeiro nome, aí fica difícil de procurar, entendeu? Então seria bem melhor ter o nome completo. Aí, presente. Aí, antes da aula acabar, o professor diz assim, podem mandar os nomes, tá certo, professor? Não, aí todo mundo envia, eu tiro foto e faço a frequência de todo mundo, certo? Só isso mesmo. Obrigada. Pronto, turma, pra gente não gastar 15 minutos aqui, ou 20 às vezes, mais ou menos 15, né, fazendo chamada, eu sempre peço para meus monitores fazerem a chamada. Só que se seu nome é Maria, José, Francisco, esses nomes mais comuns, ou na realidade se você gosta mais do seu segundo nome, você tem que botar o seu primeiro e o seu segundo, tá bom? Porque até para mim, até para todos os professores, porque a gente não vai ficar procurando. Então, tipo, teu nome é Sidney Soares Filho, aí eu gosto de ser chamado de filho, aí tu bota lá só filho, o professor não vai ficar achando que tu é o Sidney, entendeu? Então isso isso é até lógico, né? Vocês deveriam fazer primeiro e segundo nome, pelo menos, para poder a gente achar. Então ela não tem como a Bianchi, muitas vezes ela pode dizer que você não estava presente, você estando,
porque você colocou seu segundo, seu terceiro nome. Todo respeito, você gostar de ser chamado de qualquer jeito, todo mundo tem direito ao nome social. Não sei se vocês sabem, se vocês se sentem um transgênero, que é uma pessoa que nasceu no corpo errado, digamos assim. Eu nasci homem, me sinto mulher, ou nasceu mulher, se sinto homem. Você tem direito a ir no cartório e mudar seu nome para o seu nome que é social. Então, o cara nasceu Rafael, ele quer ser chamado agora de Rafaela, porque ele entende que ele não é ele é ela. Então, ela quer ser chamada de ela e de Rafaela, e ela tem todo o direito. Mas, para a gente achar você, tem que botar o primeiro e o segundo nome. Tranquilo? Show, show, show. A Unifor não deixou mudar o nome, colocou o primeiro e o último. Aí foi, Lucas. Tem que ser, assim, tem que ver como é que tá na tua identidade, né? Porque é um direito de todo mundo. Professor, mas o da Unifor, eles não deixam alterar de jeito nenhum. Tentei alterar, porque o meu fica Bianca Santos, né? Aí eu queria botar Bianca Eduardo para justamente ficar mais fácil na frequência, né, dos professores. Ah, tá. Entendi, no sistema em si, né? Aí no sistema ele coloca o primeiro e o último. Eu pensei que era outra coisa aqui. Aí eu digo, vixe, a Unifor fazendo isso. Entendi. Pois é, enfim. Turma, vamos para frente. Então, turma, a ciência eu acho que vocês já entenderam a diferença de ciência e filosofia, e só contar uma historinha para vocês, tá? No século XIX, ele foi um século da Revolução Industrial. Aquela Revolução Industrial que surgiram as máquinas, que houve um grande desenvolvimento do capitalismo, consequentemente houve uma grande degradação da vida humana, porque não tinha direitos do trabalho, então, naquela época você trabalhava 10, 15 horas por dia, numa condição insalubre. Naquela época, crianças trabalhavam, mulheres trabalhavam, porque a remuneração era menor. Então, turma, no século XIX, que foi quando surgiu a Revolução Industrial, todo mundo ficou muito louco com a Revolução Industrial, a filosofia, ela acreditou muito na ciência. Então, nessa época do século XIX, a filosofia, ela teve ela disse assim, caramba, que ciência massa! Então, nessa época, a filosofia ela se entusiasmou muito com a ciência, com as técnicas. Aí veio a primeira revolução industrial. E com essa revolução industrial, com a criação das máquinas, e que aí a filosofia se entusiasmou, com o tempo a filosofia foi vendo, né, como as máquinas elas degradaram a condição humana. Exatamente porque o homem ele quis controlar a natureza, então o homem passou a destruir muito o meio ambiente. O homem ele passou a explorar muitos os outros seres humanos, de maneira que quem era empresário ganhava rios de dinheiro, talvez até hoje, né, em parte isso aconteça, e quem não era empresário é cada vez mais lutando para sobreviver. Então a filosofia ela passou a ver, ela se entusiasmou muito com a Revolução Industrial, mas quando ela viu as consequências da Revolução Industrial, ela realmente, na segunda revolução, que aí já é o século XX, ou seja, um século depois, a filosofia ela já questionou muito esse otimismo da ciência. Então ela veio, quando a ciência surgiu, com as máquinas, com as invenções, Coca-Cola, McDonald's, produção em massa, a filosofia, caramba, vai dar certo. E aí ela viu a desgraça que as máquinas causaram à vida humana. E aí no século XX, os filósofos eles já passam a questionar um pouco mais essa questão da ciência. Eu vou voltar a falar para vocês um pouco sobre a escola de Frankfurt. Frankfurt é na Alemanha. E essa escola de Frankfurt, ela simplesmente, ela disse assim, rapaz, sabe o que aconteceu com os seres humanos? Eles criaram, ou alguns ainda hoje, criam as máquinas, criam a inteligência artificial de uma maneira muito louca, de uma maneira sem pensar. E aí, essa escola de Frankfurt, eles trouxeram algo que até hoje é muito famoso, que se chama a razão crítica e a razão instrumental. A razão crítica e a razão instrumental. Quando a gente for falar lá na Idade Moderna, novamente, quando a gente for falar de filosofia moderna, eu vou voltar a falar dessa escola de Frankfurt. Eu só acho legal vocês já saberem da escola de Frankfurt, porque é uma escola muito conhecida, muito famosa, exatamente porque eles criaram um conceito de razão crítica e de razão instrumental. E o que vem a ser essa razão instrumental? Turma, a razão instrumental é você utilizar a sua razão para criar as coisas. Então, eu sou ser humano, eu tenho capacidade inventiva, eu tenho capacidade criativa, bora criar coisa. Então você sai criando as coisas sem ter um raciocínio crítico. E essa razão instrumental nos levou
a energia atômica que nos levou, a bomba atômica que nos levou a Hiroshima e Nagasaki. Essa razão instrumental talvez tenha nos levado à pandemia que a gente vive hoje. Essa razão instrumental, ela é o ser humano utilizar a capacidade inventiva dele para criar, para ser um instrumento, daí porque é razão instrumental, de criação de coisas. Razão instrumental, razão inventiva. Então, essa escola de Frankfurt diz o ser humano, principalmente no século XIX, nessa revolução industrial que a gente teve, até hoje, utiliza muito a razão instrumental. O que vem a ser a razão instrumental? Razão instrumental é um instrumento, a razão como instrumento para criar as coisas. Mas, além da razão instrumental, o ser humano tem que ter a razão crítica. E o que vem a ser essa razão crítica, turma? A razão crítica é exatamente o ser humano criticar a utilização da razão. Ou seja, utilizar a razão para questionar a razão. Então, tudo bem, o ser humano pode criar ogivas nucleares, mas vamos criticar a criação das ogivas nucleares? Dizem que a próxima guerra não vai ser como as guerras que a gente conhece, né? Como tem nos filmes, aí, campo de batalha. Diz que a próxima guerra vai ser guerra biológica, onde os principais países estão fazendo vírus, bactérias, coisas que podem simplesmente questionar tudo e dizimar tudo. Então dizem que a próxima guerra vai ser exatamente uma guerra mais viral, uma guerra mais bacteriana. De maneira, turma, que quando a gente cria um vírus que pode dizimar uma população toda, a gente está utilizando a razão instrumental para criar tudo. Mas e cadê a razão crítica? Cadê essa razão crítica que nos permite criticar a criação dessas coisas? Então, a filosofia ela já se empolgou muito com o otimismo da ciência, que foi no século XIX. No século XX, a filosofia ela já não tinha mais esse entusiasmo todo em relação à ciência, não. Tudo bem? Deu para entender a diferença de filosofia e ciência, turma? Deixa eu ver aqui como é que vocês estão. Então, o Hernan já perguntou. Aí a Larissa, já vou falar sobre isso. A Bianca, professor... Menino, não sei porque que o meu voltou aqui. Voltou que só. Se eu pular alguma mensagem... O Lucas, o meu uniforme não deixou, já foi. Aí o Lucas, pronto. O Bruno, aquela época era loucura. Se você perdesse um braço, não tinha indenização nem nada. Exatamente, Bruno. O gatinho da Bianca, que fofinho! Que legal, Bianquinha! Lindo, 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 lindo. Eu sou doido pra ter um gato. Se tivesse um gato, ele era tão gordo, tão gordo, tão gordo, que eu fico às vezes me perguntando se o que eu não quero mesmo é um cachorro, mas porque eu acho o gato incrível. E 200 mil vezes mais inteligente que os cachorros, né? Que bonitinho, gostei, Bianquinha. Aí o Bruno tá falando, não tinha indenização, as crianças eram contratadas para consertar as máquinas, geralmente, por serem menores. Tinha criança que perdia dedo consertando máquina, exatamente, ou até um braço. Aí a Elaine, quando assisto ao filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, muito bom, mostra de forma lúdica essa revolução. E o Bruno, o meu cachorro parece um bode. Legal, legal mesmo. Então, turma, a ciência, ela parte desses pressupostos, ela é testável, ela questiona esse pressuposto o tempo todo, confirmando ou refutando, e a filosofia ela já se empolgou muito com a ciência nesse século XIX, no século XX, na segunda revolução industrial, a filosofia já não curtiu muito esse otimismo da ciência, e a filosofia, turma, nesse século XX, né, já com essa escola de Frankfurt, eles criaram esse conceito da razão instrumental, que é a razão utilizada como instrumento para criar coisas, e a razão crítica, que é a razão que é utilizada para criticar essas invenções da ciência. Tranquilo, pessoal? Beleza? Beleza até aí? Deu para entender até agora mito, filosofia e ciência? Sim, né? Show. Agora a gente vai falar do senso comum, que é o mais fácil. Senso comum, todo dia a gente é permeado por razões de senso comum. Turma, senso comum é aquela coisa que a gente diz que não foi comprovado cientificamente.
gente acabou de ver que ciência ela tem pressupostos e ela vai questionar esses pressupostos, vai experimentar, daí porque a ciência é empírica, empírica vem de experimentação. A ciência, então, ela vai experimentando para confirmar ou para refutar aquele pressuposto. Mas, às vezes, tem um conhecimento vulgar, que é baseado no senso comum, que é o conhecimento popular. Tudo isso é sinônimo. Conhecimento vulgar, popular. Ave Maria, que vento bom. Espero que não esteja atrapalhando a aula por causa do chiado. Mas, turma, esse conhecimento popular, vulgar, com base no senso comum, é exatamente o conhecimento que a gente acha todo dia. Por exemplo, dizer que comer formiga faz bem é senso comum. É um conhecimento popular, vulgar. Nunca a ciência conseguiu comprovar isso. Na verdade, o que conta é que naquela época que não tinha geladeira, não tinha refrigeração, aí as formigas atacavam os alimentos, e como comida não era tão farta e nem tão de fácil acesso como hoje, você vai na esquina, você come, você vai no posto, você come, as avós começaram a dizer que as formigas, elas fazem bem para a vista só para as pessoas não estragarem aquele alimento. Então, essa história de que formiga faz bem para a vista, na verdade, a ciência nunca comprovou. Na verdade, é nojento até. Porque se você pensar, quando a barata morre, ela desaparece, não é para outra coisa. Porque a formiga vai lá e come a barata. Então, quando você come a formiga, você está comendo a barata que a formiga comeu. Não estou dizendo para você estragar alimento, Deus me livre, só estou dizendo para você ter mais cuidado para não deixar a formiga entrar no alimento. E se a formiga entrou, você questionar, porque eu sou meio fresco com essas coisas de bactéria, mas também sou muito radical sobre o meio ambiente, né? O pessoal aqui de casa diz que tem medo de ligar a torneira quando eu estou perto, porque o Raçal brigando, o Raçal diz, olha a água do mundo! Vai acabar a água do mundo? Como é que é isso? Não sei o quê, porque eu acho que as pessoas desperdiçam muito. As pessoas estão escovando o dente com a torneira ligada, estão lavando louça com a torneira ligada, não pode fazer isso, não pode. Sou muito chato com o negócio do meio ambiente. Sou chato demais, mas também em relação à bactéria eu também sou meio fresco. Então, assim, comer formiga faz bem. Na verdade, foi história inventada. Comer formiga é muito nojento. Aí, outra coisa, o número 13 dá azar. A ciência nunca comprovou que o número 13 dá azar. Tem gente até que acredita que o número 13 dá sorte. Mas se o número 13 dá sorte, dá azar, a ciência nunca conseguiu comprovar isso também. Me ajudem em mais conhecimento com base no senso comum. Deixa eu pensar aqui. Gente, geralmente eu sei. Quem é que sabe mais? Me ajudem aí, turma, pra gente conversar. Não passar embaixo de escada. Pronto, boa, Elaine, obrigado. Não passar embaixo de escada. Olha, o Roberto Carlos acredita nisso, hein? Ah, é? Ele não passa debaixo de escada de jeito nenhum. Sexta-feira 13, dá azar. Que a Elaine falou, né? Sexta-feira 13 é dia de terror, não sei o quê. Eu, quando era criança, toda sexta-feira 13 passava o Fred Krueger. É o novo, professor, é velho, né? Eu não, sou lindo. O fato é que sexta-feira 13 dá azar, o número 13 dá azar, ou dá sorte, não passava por baixo de escada, comer formiga faz bem para os olhos. Enfim, turma, o senso comum, o conhecimento vulgar, ele é exatamente esse conhecimento, turma, que ele não foi comprovado pela ciência. Se algo do senso comum é comprovado pela ciência, aí vira um conhecimento científico. Mas enquanto não é conhecimento científico, é um conhecimento popular. Sabe outra coisa? Meus orientandos, né, de monografia, adoram colocar assim: a maioria das pessoas não gostam disso aqui. A maioria das pessoas são contrários ao aborto. Que maioria das pessoas são essa? Qual foi a pesquisa feita que comprova que a maioria das pessoas não gosta disso ou não gosta daquilo? Só para vocês entenderem, pessoal, que o conhecimento, quando a gente fala, olha, a maioria das pessoas é isso. Não, isso é um conhecimento vulgar, popular, comum, isso não é ciência. Para você falar que a maioria das pessoas defende o aborto, é contra o aborto, tem que ter uma pesquisa dizendo isso. Não dá para você só dizer. Quando você só diz e coloca na sua monografia, você está colocando conhecimento com base no senso comum, é um conhecimento vulgar. Vulgar, turma, porque é popular, tá? Não tem nada a ver com vulgaridade, não. Num trabalho científico, que não pode. Então, essas generalizações são mais conhecimento popular, não vulgar. Licença, professor. Pode falar, meu amigo Hernandes. No trabalho, eu utilizei a definição dada pelo René Girard e pelo Chesterton a respeito de senso comum. Se eu quiser, eu mando ela aqui, que eu acho que faz mais sentido.
Eu vou mandar aí no chat. Concordo, beleza, pode botar. Ó, comer, a Raquel botou, comer manga e beber leite morre, né? E deixar a chinela virada, tudo isso é conhecimento popular, comum, vulgar, porque a ciência nunca comprovou. Tu vai falar, Hernandes? Professor, eu enviei no chat, se eu quiser ler, eu acho que... Pronto, leu já, deixa eu só ler aqui o da galera de antes, aí, valeu. Obrigado, cara, valeu. Sempre que quiserem, turma, trazerem uma definição nova, um conceito novo, é massa o que a Hernandes fez. Aí deixar a chinela virada, costuma ter sorte com o número 13, aí o Bruno, a galera foi nessa do 13 da azar, e hoje em dia o número 17 tá dando sorte nisso. Aí gato preto, exatamente. Ai, Bruno, nem me lembra, kkkk. Aí o Auri, Auri, noite de lua cheia, tem um lobisomem, exatamente. O negócio tá triste, esse Bruno é uma graça, o brasileiro não tem um dia de paz. Eu nunca ouvi o brasileiro não ter um dia de paz como senso comum, não, mas se o Lucas tá dizendo, deve ser. Aí sorte e tal. Aí o Bruno, prof, o senhor planeja fazer um debate qualquer dia desses ou apenas presencialmente? Eu não planejaria fazer debate, não, porque eu acho que vocês já têm essas atividades em outras disciplinas. Mas se vocês quiserem, a gente faz, isso é besteira. O Hernandes trouxe o conceito, né? Que ele trouxe. Quando se fala de senso comum, costuma-se entender algo inferior. E quando falamos em senso comum, entende-se como senso inferior. O sentimento ou a realidade vulgar. Mas não há nada disso. O senso comum significa o sentimento compartilhado por todos, os artistas e heróis, pois senão, não seriam comum. Platão tinha senso comum, eu tenho senso comum, vocês têm senso comum, Dante tem senso comum. Chamamos de senso comum um atributo ao qual participam o santo e o pecador, o filósofo ignorante. Exatamente, senso comum. Mas o senso comum é um conhecimento que não foi comprovado pela ciência. A partir do momento que a ciência comprova, deixa de ser senso comum e passa a ser conhecimento científico. Show. A ideia... o Lucas comprou a ideia, mas o Lucas não quer debater, o Lucas quer só assistir. Aí o Hernandes está falando assim, toda nova disciplina em processo de consolidação só alcançará resultados duráveis se fundado no realismo do senso comum. Exatamente. Surge o senso comum, vem a ciência e testa o senso comum. Eis um princípio que sempre se confirma e afastar-se dele é arriscado. Tem uma convicção. Os engenheiros que resolveram o problema da inundação das terras do Nilo, do Egito antigo, os engenheiros hidráulicos na Califórnia atual, seguramente se entenderiam. Perfeito. Muito bom, Hernandes. Essa fala sobre o senso comum. Exatamente que a gente tende a achar que o senso comum é inferior, mas não é. É o conhecimento dos nossos avós, é um conhecimento que tem que ser valorizado, é o conhecimento que foi passado de geração por geração, mas também é um conhecimento que a gente não pode ter como infalível, porque nem a ciência a gente pode dizer que é infalível. A filosofia é infalível, a filosofia está muito mais preocupada com as perguntas do que com as respostas. Então, as respostas da filosofia, ela mesma diz, isso aqui é relativo. Vai mudar amanhã, já mudou. A filosofia, ela é aquela malandra, ela dá aquele jeito, ela dá aquele jeito de não ter problema. Show? Então é isso, turma. Coloquem aí o nome para a Bianquinha anotar a frequência de vocês. Terça-feira que vem a gente faz uma reunião. A gente faz uma revisão. Quinta-feira que vem a gente vai trabalhar já os períodos da filosofia. Já chegamos nos períodos, né? Acabei essa parte. Acho que acredito que a gente está encerrando, turma, a unidade 1, e agora a gente vai para a unidade 2. Fechou? E aí eu digo para vocês no plano de ensino. Turma, vocês vão colocar aqui, eu vou parar a gravação, e aí eu tô saindo, porque a gente já tem CD. Botem o nome de vocês e todo mundo tá liberado. Bianquinho, obrigado por tudo, galera. Obrigado.